Papai foi botar ela pra dormir, a Toque botou ela pra dormir, ó, só assistindo acesa. E ela dormiu, apagou, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Família de dedos. Mamadelito, cadê você? Estou aqui, vim pra te ver. Mamãe dedo, o que você faz? Sou bombeira e é legal demais. Papadelito, cadê você? Tá dormindo? Estou aqui, vim pra te ver. Papai dedo, o que você Tá aqui, ó. faz? Sou piloto e é legal demais. Ah, tá acesão, essa dormindo. Você não vai dormir hoje, cara.